Fala pessoal, Flopados hoje vem com temas polêmicos aqui. Hoje nós vamos falar sobre homofobia, transfobia e esse ódio que está intrínseco em grande parte da população com a população LGBTQI+. Nós viemos hoje com a presença do nosso advogado e palhaço, Dr. Marcinho, da Maíra, e ele que é jornalista, blogueiro, colunista e ativista LGBTQI+, polêmico demais, Aloysio Reis. O Aloysio é figuraça, cara. Aloysio é jornalista, aqueles que são assim apimentados. Aloysio, a gente tem visto assim em muitos locais. Primeiro eu quero começar a falar com você de um tema que aconteceu agora recente, que é o Marcelo Cosme. Ele é repórter da Globo News e ele sofreu assim diversas brincadeiras que não são brincadeiras, não tem aquela coisa bem... sofreu homofobia, vamos falar a verdade. Ele sofreu homofobia do Emílio Surita, que é da Jovem Pan, que é do Pânico, que é um bobão. Tá velho, tá gagá. Mas é um bobão, e falando merda, e ele vive disso, né? Porque ele tá numa geração que ele fazia aquelas piadas misóginas e tal, só que o mundo mudou e ele acha que não, que tudo é mimimi. Eu tenho um rolo de chamar de mimimi, porque as pessoas não se adequaram. E esse jornalista sofreu essas agressões. Então, teve uma repercussão maior, porque é óbvio, ele é jornalista da Globo News. Mas eu quero te perguntar se na rua, hoje, as pessoas, os casais LGBT, têm sofrido muito com essa questão do preconceito? Sofre, com certeza. Ô, André, as coisas, devido à legislação, devido ao momento, né? A gente está em 2024. As coisas ao longo do tempo, elas se camuflam. Elas se transformam. A hipocrisia, ela é um monstro de várias cabeças, ela não tem uma cabeça só. E igual ao racismo, as pessoas, porque a LGBTfobia, ela é igual a um racismo no sentido que é um preconceito, né? É um preconceito que a pessoa sofre por ela ser, de certa forma, não se enquadrar, né? No que a pessoa acha que é o valor dela. Então, o preconceito hoje, ele parece que diminuiu, mas ele não diminuiu. Ele não diminuiu e a gente pode ver em diversos momentos. Como, por exemplo, nosso amigo aqui é advogado. A advocacia não se encaixa uma trans, né? No pensamento social, não se encaixa um gay estereotipado, né? Essas pessoas não vão ser contratadas com facilidade, né? Então, um motorista de ônibus trans, gay, não se encaixa. O meio rodoviário ainda é muito machista, né? Porque nós estamos falando também, quando a gente fala de preconceito sexual, a gente fala de machismo também, né? Isso aí é o que caminha conjunto. Então, o preconceito ainda existe, mas nós conseguimos superar o movimento LGBT no seu trabalho, na sua consciência diária, na sua luta diária, no seu intercâmbio, somente em épocas de rede social. Nós conseguimos derrubar algumas barreiras, né? As pessoas sempre perguntam assim: poxa, as boates LGBT estão fechando. Elas estão fechando porque os LGBTs não precisam mais ir para boate LGBT. Eles podem beijar na boca, se sentir bem na boate que era hétero, que não existe mais boate hétero. Agora ela é eclética. Mas ainda existe, assim, que eu vejo muito, um olhar diferenciado. Um olhar diferenciado, eu tô sendo muito legal. Um olhar preconceituoso, por exemplo, quando um casal gay dá as mãos na rua. É diferente. Quando um casal gay se beija ou troca carícias. Olha, sempre eles levam pro lado da promiscuidade. Então, assim, se um casal hétero se beija, um beijo normal, uma carícia normal que você faria com a sua esposa, normal.
é normal. Mas se for gay, se transforma automaticamente numa promiscuidade. Eu uma vou coisa... citar numa aqui... ofensa, ofende. Eu vou citar Ofende. aqui 3 questões interessantes. Aham. A Fica à primeira é o seguinte: para o LGBT-fóbico, não deveria existir, por exemplo, parada gay. Os gays deveriam continuar no seu gueto, que é as 4 paredes. Isolado. É. E sempre quando tem uma parada gay em qualquer cidade, tem alguém na rede social dizendo rolou putaria, rolou isso, rolou sexo e tudo, mas nunca se tem uma imagem disso. Né? É. Se tem comentários, nunca se tem uma imagem. Agora, É um fake se news você procurar eterno. no Google imagens de sexo no Rock in Rio, você vai achar. Mas é um ambiente tido como hétero, um ambiente fechado, um ambiente de elite. Heteronormativo, É um ambiente de elite, né? Outra coisa, essa questão que no shopping, né? O homem dá a mão ao outro homem, você vê hoje casais, né? Meninas. Mostrando uma afetividade. Eu, por exemplo, meu amigo, uma das denúncias que eu fiz contra um político de São Gonçalo, graças a Deus perdeu o mandato, foi essa, que ele foi na tribuna dizer isso. Eu não levo mais meus filhos ao Partage para eles não ver homem segurando mão de homem, mulher beijando mulher. Ele falou isso na tribuna e ele foi aplaudido por todos. Aquilo para mim foi um trauma do cacete, porque aí já tinha problema com ele, o problema aumentou, né? Aí, para a gente entender essa questão, né? Eu acho assim, não existe na legislação o crime de homofobia, mas eu não vi ninguém ainda ser punido. Eu não tenho registro disso, pode ter acontecido, mas não foi divulgado isso. Então assim, Dr. Marcinho, que tem mais experiência do que eu, óbvio, vai poder falar melhor, mas eu acho que a lei é aquela lei que chegou para não, mas não é aplicada, sabe? Olha, eu vou dizer uma coisa a vocês porque eu acompanho os casos. Tá. Todos os casos que chegou o Grupo Gay Atitude, que é a ONG que eu presidi, que eu sou o fundador e o benemérito, todos a gente não largou a delegacia enquanto a pessoa não fosse punida, de alguma forma. Só que a punição, ela não tem sido cadeia, ela tem sido alternativa, né? Enquanto racismo é cadeia. E a mesma lei do racismo é a lei, né? O Supremo botou ali que é uma lei para os dois. Agora, os casos de violência e morte que nós acompanhamos, que a gente acompanha. A gente vai lá para homicídio, a gente vai para 72, para 73 e fica lá querendo falar todo mês para saber como é que tá o andamento, entendeu? Espancar gay, matar gay, na região de São Gonçalo, o nosso grupo acompanha firmemente. E como é que tá o índice? Eu ia Alto? Não, o índice... Olha só, os gays aprenderam a apanhar. Igual o negro aprendeu a apanhar. Infelizmente, igual as mulheres agora estão aprendendo a gritar, né? Porque tem muita campanha para mulher, mas a maioria das vezes os LGBTs não fazem uma ocorrência. E eu sempre prego todas as paradas gays ao longo de uns 4 anos para cá. Todas que eu rodo, meu discurso é esse: vamos judicializar a homofobia, não tenham medo. Existe alguma delegacia especializada? É isso que eu ia perguntar também. Ou se Não deveria, né? Não tem. Então, essa questão que a Luísa está trazendo aqui, por último, ela é muito importante, que é exatamente o descrédito que os LGBTs têm nas instituições. Porque... já sofrem a violência e ainda tem que passar pela violência de ser desacreditado nos órgãos que deveriam defendê-los. Lamentavelmente, não é todo mundo que tem esse apoio dessa instituição aqui mencionada, né? Que vai um grupo de pessoas e ali apoiar e acompanhar, né? Não é todo mundo que tem, e isso é lamentável. Mas isso é muito necessário para que esses órgãos públicos se acostumem com isso.
Porque eles nunca Agora, viram. não seria legal assim, por exemplo, se já existe uma delegacia específica para crimes da mulher, né? Da Contra mulher, a mulher, contra da a mulher. criança, do E do idoso. adolescente. Deveria ter, cara, uma delegacia específica para crime Olha, a LGBTQ. Polícia Civil, ela optou em não montar. A gente tem projeto, inclusive o projeto do Carlos Mink. Né? Existe esse projeto, mas esse projeto sequer vai para pausa de votação. Por algum motivo está trancado lá. Mas a polícia, ela optou por fazer reciclagem. Como assim? Pegar os policiais e levar para cursos de reciclagem, onde o policial aprende a lidar com a questão, entende a questão, etc e tal. Optou-se por reciclagem no lugar de ter uma especializada, né? Optou... para o movimento, tanto faz uma especializada, quanto a reciclagem é até melhor, porque a especializada não vai cobrir tudo, não vai ter uma especializada em cada cidade. Né? Então a reciclagem para a gente foi uma coisa muito legal. Quem está dando a reciclagem é Racismo e Homofobia. Inclusive os PMs que estão entrando, os recrutas que estão fazendo treinamento, uma das questões de estudo deles é a questão LGBT, o Racismo e Homofobia presta esse serviço de reciclagem, etc e tal. E voltando aqui ao repórter, ao jornalista que foi discriminado pelo rapaz da Jovem Pan, que eu não sei se é jornalista ou não. Isso é muito comum. Eu já sofri isso inúmeras vezes, inclusive em grupos. Eu vejo. Em grupos. Verdade. Porque quando o cara não tem um argumento para combater Bota o meu, aquelas figurinhas contra aí você. já começa a ir para desmerecer a minha sexualidade. Aí quer me desmerecer, quer me fazer de chacota nesse sentido. Isso eu sofri muito. Isso é permanente na minha vida. Eu já fico preparado. Tá entendendo? E é o que ele sofreu. Ele sofreu um bullying ali, ele sofreu uma discriminação, mas é porque ele está incomodando a outra pessoa que não sabe como debater com ele. Porque deve ser uma pessoa centrada, uma pessoa inteligente, deve ser uma pessoa Muito inteligente. que sabe falar, falou verdade, que incomodou o outro. O Marcelo Cosme, ele fez uma cobertura fantástica na enchente lá do Sul. E ele é um puta repórter, cara. Eu gosto dele, é um cara educado. Você vê que o cara é um cara polido, um cara culto. E o outro é um despreparado, que é o que você falou. Sem argumento, usou a sexualidade do rapaz para poder tentar ganhar um debate isso ou é alguma coisa. muito mais comum do que você possa imaginar. Isso é cotidiano de qualquer gay. Cotidiano de qualquer gay. Se o gay é estereotipado, ou seja, meio afeminado, eu sou um gay cis, né? Agora tem os que são afeminados, né? Esse alfabeto, ele pega todo mundo, né? O trans sofre muito mais. Trans, olha só. O trans, ele tem um problema muito sério. É o problema de evasão escolar, de não conseguir ficar dentro da escola, porque a pressão é muito grande, a Olha pessoa isso. trans, e depois de entrar no mercado de trabalho. E grande trans, parte que sofre vai para prostituição. a mulher trans, ela acaba na prostituição. Verdade. Mas é aquele negócio, mesmo que ela, se ela não for por ramo de beleza, de repente não se identifica em ser cabeleireira trans todo mundo gosta, né? Esteticista, maquiador trans, todo mundo gosta. Mas se não é o que ela quer ser uma advogada, ela quer ser uma médica, Uma ela juíza. quer ser uma juíza, ela quer ser uma jornalista. E aí, ela vai ser aceita? Ela vai ser contratada por uma empresa? Temos uma deputada trans que sofre, que é a Érica. Mas ela tá lá E ela porque bate. ela foi eleita. Não, e porque ela- se ela fosse contratada, talvez não estaria lá. não, né? é verdade, é E verdade. mesmo sendo eleita, ela é desrespeitada. A gente Não, mas tem é outra coisa. em Niterói a Beni Brioli. A Beni sofre muito ali. Ela mesmo? sofre muito ali. E ela é preta, ainda por ela cima. é preta e transexual. Então ela carrega tipo um dois combo. fardos. Ela é um incômodo ali. É verdade. Numa Câmara de Vereadores que predominantemente de elite
elite branco, porque ali está a elite de Niterói, né? É verdade. Niterói costuma votar em elite. Em elite. Né? Ela só tá lá porque a Thalia botou ela lá, porque senão não teria voto nem para estar lá. Nossa. É complicado. Eu tive uma secretária trans. Isso já faz mais de 10 anos. Era praticamente analfabeta, escrevia muito pouco, mas muitíssimo inteligente. Eu estimulei muito para que ela estudasse, mas ela vai esbarrar nesse problema. Vai esbarrar nesse problema de... É insuportável você saber que você ali é odiado. Olha, isso é se muito difícil. o trans para chegar onde ela chegou, teve apoios. O família, o amigos, Isso. teve apoios. Porque a Mas você vê que ela maioria... teve evasão escolar, porque ela não sabia ler direito, escrever direito. A maioria já é colocada para fora de casa pelo pai. É. Imediatamente. É a vergonha pro pai, pra roda de amigos, né? Roda de amigos do pai, no boteco. A religião atrapalha muito nesse sentido, algumas. Cara, a religião Algumas hoje religiões... é a maior inimiga dos LGBTs. Eu fico loucura, triste né? quando eu vejo LGBT dizendo que tá indo à igreja. Que tá curado. Não é nem para se curar, é porque quer acreditar em Deus, quer acreditar em Jesus Cristo e acaba indo para uma religião. Aí chega na religião, começam a enfiar na cabeça dele de que ele está possuído por uma pombagira, por um demônio, por não sei o que lá, que ele está errado, que ele precisa se curar, e começa a enfiar a minhoca na cabeça, uns até se matam. Se matam. Um até se mata. Eu ouvi uma besteira outro dia. O Centro de Referência LGBT de São Gonçalo, o nome do Centro de Referência, da sala, que nós inauguramos recentemente, teve um nome, teve vários nomes. Eles deixaram para o movimento decidir o nome. Nós decidimos uma trans, não, um trans, ou seja, um homem trans, mulher que virou homem, que se matou porque a família largou ele de vez. Que absurdo. Que ele teve que sair de casa, quando ele começou a transformação hormonal. Pai, mãe cortaram relação, irmãos, família inteira. No final das contas, ele estava sozinho no kitnet, começou a se tratar no centro de referência, na sede antiga, com os psicólogos, mas os psicólogos, temendo isso, já foram trabalhando, dando atenção total. A gente do movimento também percebeu, tentamos integrar ele, mas ele estava muito triste, muito, e se matou. Não teve um... Era o quê? Deputado? Um trans também, um homem, que era mulher e virou homem. E era bolsonarista, não lembra? Um branquinho. Tem uma esqueci o nome dela, uma blogueira. Uma blogueira famosíssima. Ela tinha 400 mil seguidores. Isso. Ela falava que o movimento LGBT era mimimi, era isso, era aquilo, que nós estávamos querendo direito demais. E ela, como LGBT, ela endossando o conservadorismo, né? E no final das contas, ela se matou. Nem ela era aceita ali no meio dele. Nem ela era aceita e nem ela se aceitava. Era uma confusão muito grande. Como é que uma pessoa dessa tem 400 mil seguidores em São Paulo? Eu assisti que ela se despediu. Uma influência de 400 mil seguidores. Que eu estou falando. Esse negócio de influência é uma coisa muito perigosa. Isso pode influenciar mal. É verdade. Né? Ô, André, a gente sempre leva aqui pelas minhas leituras, os livros que eu já li, os artigos, pelas minhas pesquisas sobre a questão LGBT, eu posso afirmar a você, o maior contingente de LGBT do Brasil está dentro das igrejas. Só tem viado dentro da igreja, só tem bicha, sapatão dentro das igrejas. Olha isso. Tudo incubado. Verdade. Tudo não se aceita, tentando enganar a família, tentando enganar a sociedade, tentando se casar, ter filho e ficar fazendo sexo com homens ou com mulheres por fora. Entendeu? É a maior hipocrisia, o maior contingente não está na parada gay, não está assumido. O maior contingente homossexual está dentro das igrejas. Se esse pessoal de igreja, os gays, LGBT, se assumir, nós não vamos ser, como o IBGE disse, minoria. 15% da população, a gente ia ser 40%, 60% da população. É que eles estão lá escondidos,
na terapia diária deles, desde criança. Aí Então, eu estava até falando no começo, eu ouvi uma besteira muito grande de que os centros espíritas influenciam as pessoas a ser gay. Eu falei, não, é que os centros espíritas eles recebem, eles acolhem. A pessoa Eles como acolhem ela é. os gays. Então, assim, a tendência de um centro espírita ter Olha, bastante gay, porque eles são aceitos. Eu sou ateu. É isso. Eu sou ateu. Mas... Graças a Deus, fala. eu sou ateu. Mas de vez em quando eu falo, ai meu Deus, porque eu venho de uma família de católico e evangélico. Então a gente aprende umas frases, fica na nossa cabeça. Ai meu Deus. Quiser. Se Deus quiser. Eu não ligo, não. Você tem que entender que para o ateu, a gente não querendo sair do assunto, a religião é uma questão cultural. A gente respeita e entende. Tá entendendo? Eles que não entendem a gente. Que acham que todo mundo tem que acreditar. No Deus, no Jesus Cristo, né? Então, esse não é assunto. Para outros flopados, a gente discute o ateísmo. Vamos. Eu tenho muito a contribuir, porque eu tenho mais um outro amigo meu que é ateu também, graças a Deus. Agora, Dark, né? Agora, a religião afro, ela tem uma outra concepção religiosa. Outra concepção de sociedade. Elas são culturas que vieram da África, que eram entendidas pelo homem branco como primitivas. Né? E as culturas primitivas, até mesmo as culturas primitivas gregos, romanas, antes do cristianismo, não existia homossexual, essa designação em Roma antiga. Não existia isso. Ah, ele é homossexual, ele é bissexual, ele é... Não existia. Todo mundo era... Os soldados romanos, sejam gays, sejam héteros, sejam bi, que a maioria era bi. Eu li um né? livro... Ia pra guerra junto e lutava junto. Eu li um livro... A gente vê o filme Os 300, eram 300 gays. O Diário de Adriano. 300 bissexuais. Adriano Imperador Romano. Pra que a mulher servia na Grécia, na Esparta antiga? Para reprodução. O sexo era entre homens. Aloysio, o Diário de Adriano... Era a cultura deles da época. Aloysio. Aí chega o cristianismo, criou a Virgem Maria, criou o pai, criou não sei o que lá, montou aquela família, aquela concepção que a gente até hoje tem de família tradicional. Biológica, né? E a igreja, para manter o domínio sobre o mundo, o domínio sobre as pessoas, da Idade Média em diante, começou a botar aquilo como lei. A família é aquela, todo mundo tem que ter uma. Porque na Idade Média você não podia não ter família. Se a mulher não tem família, ela é bruxa. Se o homem não tem família, é afeminado. Todo mundo vai para a fogueira. Tá entendendo? Então, quer dizer, essa concepção de família é que é o nosso problema hoje. Porque a gente entende, todos nós viemos de uma família biológica, então não somos contra a família biológica. Mas nós queremos que o mundo entenda que existem outras formas de família. Que a família não é uma instituição fechada dentro de uma caixa. A família é uma instituição em constante mutação, inclusive afetiva. Né? Eu não me dou bem com a minha família biológica. Mas eu montei a minha família afetiva. Tu vai na minha casa, tá cheio de gente lá, e eu não tô em casa. Eu moro sozinho. Tem um amigo que já tá fazendo uma galinha pra gente comer. Tem 2 amigos lá vendo filme. E assim por diante. Todo mundo tem a chave da minha casa. Tá entendendo? Não tô nem aí. Tá entendendo? Só tranco o meu quarto, claro. Senão, né? Mas tem um outro quarto se alguém quiser usar. Aí, moral da história... Eu nem ligo. Por que eu vou ficar dentro de uma casa trancada sozinho? A ideia dessa ideia de homossexualismo, ela é uma coisa mais recente. Ela é recente. E se eu vivesse naquela época, ela ia ser queimada. Eu ia ser uma bruxa. Memória de Adriano é um livro muito legal, que é a história de Adriano Imperador. E é porque você pensa. E ele diz o seguinte... Minha mulher não podia pensar. Ele diz que... Ele faz um relato sobre a esposa dele com 2 linhas. E sobre o rapaz que acompanhava ele, são 2 capítulos sobre a vida desse rapaz. Alexandre? Não, Adriano. Adriano? Era gay.
Gay não. O quê? O imperador Era Adriano? normal, era normal, é. Não era gay, Imperador romano? não era gay, porque Mas era qual uma prática imperador normal. romano- qual imperador romano que era O heterossexual? Alexandre o Todos eram Grande, gay. Alexandre o Grande Alexandre mas era normal. Alexandre Grande era gay mesmo. Ele tinha um namorado que acompanhou ele desde a adolescência, Era Plutarco. até a morte. Agora, todos os imperadores romanos tinham duas características, o imperador romano: bissexualidade, e ninguém chegava aos 30 anos. Era um assassinado. É. Todo mundo queria aquele posto de imperador, então eles não viviam muito. A loucura toda é essa concepção de família que vem da Europa, né? Que não é... Olha, queria uma outra coisa muito ruim em relação aos LGBTs, falando de Tibério, é a questão da pedofilia. Os LGBTs ainda hoje muitos são tidos como pedófilo. É verdade. Ainda há aí uma coisa na cabeça do heterossexual que quer desmerecer o... Enquanto a maioria dos crimes de pedofilia está na heterossexualidade, que a gente está vendo por aí. É verdade. É? Verdade. Não, esse link, ele é propositado, é exatamente para trazer isso. Lembra É aquela para dizer história que do- essa história da homossexualidade se confundir com a promiscuidade. É isso. Teve Então, aquela história do banheiro. Ah, porque vai entrar no banheiro... É. Se o trans entrar no banheiro, vai fazer o quê? Vai estuprar? Lembra disso? Rolou essa fofoca aí há pouco tempo, com aquelas histórias do banheiro? Tudo as pessoas Lembro, essa questão do associam. banheiro é uma questão Banheiro que unissex. é até usado muito aqui, sem querer falar de política, contra candidaturas de esquerda. Isso é muito usado por políticos de direita contra políticos de esquerda, porque eles vendem um medo, É né? estranho, né, esse Eles medo. vendem um medo ali que, assim, não é pauta do movimento LGBT a questão do banheiro. Isso não é pauta nossa. A gente está brigando por outras coisas, direito à herança, um monte de coisa aí que tem que ser resolvida nem preocupado ainda. com Todo banheiro. tipo de emprego, Nome na identidade. Tô nem todo tipo de preocupado, empregabilidade, né? Tô todo nem tipo de... preocupado com banheiro. Empregabilidade. Aí tá. A gente não vai se preocupar com o banheiro. Banheiro. Mas existe, amigos, uma vontade muito grande. As lideranças evangélicas do Brasil, elas têm um projeto de poder. Certo. Ela tem um projeto de poder. E nesse projeto de poder, elas necessitam dominar suas ovelhas pelo medo. Então, um dos grandes demônios para eles são os LGBTs, na questão do banheiro, na questão de gênero, né? E, mas querem pegar nossas criancinhas, transformá-las em gays dentro das escolas. Então eles espalham um monte de mentira, ideologia de gênero. Isso nunca existe em literatura nenhuma. Existe identidade de gênero, ideologia de gênero. O que ideologia? A palavra ideologia e gênero tem a ver? Nem se completam. Tá entendendo? Então, eles, nesse propósito de conseguir voto e de prender o rebanho com eles politicamente, eles espalham vários medos, várias porque a ovelha às vezes ela tem 2 neurônios, patati patatá, né? Então, inclusive a ovelha não pode pensar muito, senão ela deixa de ser ovelha. Verdade. Né? Então, moral da história, eles introduzem ali dentro da igreja, dentro da literatura deles, esse pavor aos LGBTs. E isso reflete na escola, isso reflete na empregabilidade. Tudo, né? Uma amiga minha, por exemplo, da drogaria Tamolho, ela trabalhava na drogaria Tamolho, que funciona, gigantesca, que funciona lá na Amaral Peixoto. Aí, ele é um gay sensível, né? Sensível, preto e afeminado. Aí ele botou um cabelo aqui, botou um aplique, botou um cabelo, já estava trabalhando um tempo, até que o supervisor das drogarias trocou. Aí o supervisor chegou lá, olhou para eles, trabalha aqui, falou pro gerente, não trabalha mais. Pô, aí o gerente conversou com ele, explicou e mandou ele embora. É muito complicado. Muito complicado. Ó, Muito você difícil. precisa voltar um dia aqui pra gente fazer fofoca
dos grupos de política de São Gonçalo, porque eu tenho uma informação de que há um protestante ex-gay. Mas é o que mais tem, bicho. Ex-gay, Aloysio! É possível, Aloysio, é possível um ex-gay? Eu, por exemplo, se eu não der nada na vida, gente, se eu não chegar à minha velhice, né? Você vai deixar de ser gay? Não. Não? Não, eu pretendo virar pastor. Ah, Aí eu vou ter que passar por uma transformação, né? cortar o Vou ter que cabelo. arrumar a mulher, entendeu? Vou ter que enganar ela, vou ter que... Porque inteligência eu tenho para ler a Bíblia 2 vezes e gravar ela na cabeça. Eu só leio eu só leio um livro uma vez, mas a Bíblia eu vou ler 2 para poder ficar na ponta da língua. Aí, né? Aí o ex-gay que virou pastor, que é coisa melhor, bicho. É verdade. Que é coisa melhor para as ovelhas vai se apaixonar por mim. Vamos voltar um né? dia aqui pra gente fazer umas fofocas. Eu quero saber da mesa, da história da mesa. Gente, o papo foi bom. Nós temos que encerrar. O Flopado fica por aqui. Obrigado, Aloysio. Tamo junto. Obrigado pela presença. Obrigado, doutor Marcinho. Obrigado, Maíra. Volta, Luiz, tá me devendo as fofocas aqui, hein? Não, Gente, você um marca beijo. que eu volto. Um beijo no coração. Valeu. Beijo. Não esquece de valeu. seguir.